Paz do Senhor, galera. Queria estar saudando os jovens, assim, nesse tempo agora. Queria estar abençoando a tua vida, querido. E como já temos feito antes, quero estar trazendo uma palavra, assim, para você, sabe? Uma palavra que vai te ajudar a crescer. E separei, assim, uma palavra, mas que está em 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 12 ao 15, que diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Queridos, essa é uma palavra assim bem específica para jovens. O apóstolo Paulo está escrevendo para Timóteo. Timóteo era um jovem e ele tinha um relacionamento assim de paternidade espiritual, sabe? E ele traz assim, pelo menos eu queria trazer assim neste momento agora quatro coisas, 4 pontos assim que o apóstolo Paulo traz para Timóteo. E a primeira delas, ele diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. Irmãos, como a palavra dá importância para a mocidade, querido. Traz como sendo a primavera da vida, como sendo um momento, irmãos, assim, ó, de vivermos com muita intensidade o propósito de Deus. Mas contramão, querido, a esse sentimento bíblico, querido, hoje a gente vê uma linha de pensamento assim, querido, parece que cada vez mais o jovem está, sabe, não dando importância para essa fase da sua vida. Muitos jovens estão comprometendo, tomando atitudes que vão estragar, vão ter consequências por toda a sua existência. Então, amados, a primeira palavra é: não despreze. O que é desprezar, irmãos? Aquilo que nós não damos importância. Eu desprezo isso, eu não dou valor para isso. Então, o primeiro conselho de Paulo para Timóteo, ele diz: não despreze a sua mocidade. Mas depois ele diz mais: torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor e na fé e na pureza até a minha chegada. Querido, agora, além de não desprezar, querido, esse momento de juventude que você está vivendo, o apóstolo Paulo faz um chamado para a tua vida. Ele diz: torna-te padrão. O que é se tornar padrão, amados? Padrão é um modelo, sabe? Que quando você tem o primeiro, então você pode fazer os outros a partir desse. Paulo está dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, te torna padrão. Mas ele não diz torna-te padrão do mundo. Ele diz torna-te padrão dos fiéis. Amados, ser padrão para o mundo, qualquer um pode. Mas agora, querido, ser padrão para os fiéis é um nível de exigência, querido, mais alto. Eu queria te trazer com muito carinho, meu amado jovem. Deus tem essa exigência, sabe? Deus tem essa expectativa com a sua vida. Amados, Deus não desistiu. Ele tem uma expectativa, querido, no meio dessa geração de jovens que hoje tem vivido tão desregradamente, tão longe de Deus. E até muitas vezes dentro da igreja, Deus tem um chamado para você, jovem. Ele diz: te torna padrão. Depois, amados, no versículo, ele segue assim, no 13, ele diz assim: até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação e ao ensino. Terceiro ponto, querido, o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, aplica, ou seja, aplica o teu coração, busca, insiste na leitura, na exortação e no ensino. Irmãos, nós estamos vivendo os dias, convivendo com os jovens, irmãos, superficiais, jovens, amados, que não têm o menor conhecimento de Bíblia, querido. Jovens que são rasos, irmãos. Jovens que não são profundos na palavra de Deus. E Paulo está dizendo para Timóteo: eu queria dizer isso para você, amado, nesse tempo. Gente, você está tendo um tempo todo especial de Deus. Aprofunda, busca esse conhecimento. Cresce na palavra, querido. Irmãos, você precisa crescer, você precisa ter experiências com a palavra. Você precisa deixar que essa palavra esteja te moldando o teu caráter, querido. E por último, amados, no versículo 14, ele diz algo muito forte. Ele diz assim:
não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Agora, querido, primeiro ele diz que não era para desprezar a mocidade, agora ele diz outra coisa: não te faça negligente. O que é negligenciar, irmãos? É aquilo que você não dá importância, aquilo que você sabe que você precisa fazer e não faz, sabe? Então ele diz assim: não negligencie o dom que há em você. Ele não diz um dom que você vai ter, ele diz que se você é nova criatura, querido, há um dom de Deus na sua vida. E ele diz mais, esse dom, querido, ele foi trazido, sabe, foi manifesto na vida de Timóteo através de profecia. Ou seja, é algo que Deus, querido, colocou, há uma habilidade, há um dom da parte de Deus, que Deus colocou na sua vida para você servir a Ele. E esse dom, querido, foi concedido, estabelecido por Deus na sua vida. Mas ele diz mais, querido, o qual, mediante a imposição de mão do presbitério, foi concedido mediante a imposição. Irmãos, quando ele fala de imposição de mãos do presbitério, ele está falando de governo da igreja local. Eu convivo com os jovens, amados, eu vejo muitos deles dizendo: eu tenho um chamado. E às vezes é um chamado tão místico, irmãos. Eu tenho um chamado, eu tenho uma chamada de Deus. Eu tenho uma chamada de Deus. Mas, irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, que Deus colocou um chamado no coração de Timóteo. Mediante profecia, isso foi confirmado na vida de Timóteo. Mas, irmãos, agora há uma parte, há uma imposição de mãos do presbitério, querido, da igreja local. Ou seja, essa vida de Deus, esse crescimento de Deus da palavra, todo esse padrão, querido, agora tudo isso tem que afunilar, querido, na sua vida onde? Dentro da igreja. Não adianta, amado, você... eu tenho um dom, uma coisa mística lá, querido. Você tem um dom, amado, você precisa estar sujeito. Você precisa estar debaixo, querido, da imposição de mãos da igreja local, do presbitério da igreja local. O governo local da igreja, querido, precisa te abençoar, precisa reconhecer. E muitos jovens, querido, têm um sentimento, às vezes, muito individual. Eu e Deus, amados, é dado por Deus na sua vida. Mas há um reconhecimento, queridos, do presbitério. O presbitério local, amados, ele precisa avalizar esse dom na sua vida. E com certeza, querido, quando isso estiver em ordem, você vai viver o melhor de Deus para a sua vida. Então, querido, aproveite esses dias, cresça na palavra, ame, querido, os dias de mocidade que você está vivendo. E não, querido, não despreze, não negligencie o dom que Deus colocou na sua vida. Querido, que Deus te abençoe. Te abençoe muito, amados. Que você possa crescer e dar muitos frutos no Senhor. E que no meio, amados, dessa pandemia, Deus possa te levar para o centro da vontade dEle. Que Deus te abençoe, meu amado.